Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. Depois de uma semana com pressão sobre o Banco Central em relação aos juros, o Comitê de Política Monetária decidiu manter a taxa em 10,5%. Isso vai ter repercussão, claro, porque essa taxa, gente, é uma forma de estimular ou de frear o consumo, sempre de olho na inflação. A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias. E a crise no Oriente Médio avança. Israel e o grupo extremista Hezbollah fazem ameaças mútuas e guerra pode se estender para o Líbano. E mais. Hoje teve caminhada contra o projeto de lei do aborto em Brasília. Manifestação terminou em confusão no Congresso Nacional. Comissão do Senado aprova autorização para cassinos e jogos de azar no Brasil. O texto original está em discussão desde 1991. Mais de 70% das famílias que estavam em abrigos na região de Porto Alegre já conseguiram voltar para casa. Seca avança no centro do Brasil. Minas Gerais e São Paulo tiveram umidade de 15% hoje. E tem muito tempo de seca pela frente. No Rio de Janeiro, a aldeia indígena Maracanã terá que ser desocupada. Moradores devem sair em menos de 30 dias, mas prometem resistir. Tem que ser preservado para a memória dos povos originários aqui. São João com direito à festa para crianças que estão em tratamento contra o câncer. Tem doutores no Arraiá de Pernambuco. Eu tô achando ótimo essa festa! Quadrilha Show! Manifestantes foram às ruas hoje aqui em Brasília protestar contra o projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gravidez ao homicídio. Eles pediram o arquivamento do texto. E ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a proposta será debatida depois do recesso parlamentar. Os manifestantes fecharam uma das entradas da Câmara dos Deputados que dá acesso às comissões da Casa. O protesto foi pacífico, mas houve um princípio de tumulto com a passagem de deputados bolsonaristas defensores do projeto. As mulheres eram a maioria no ato. Algumas fizeram referência à série O Conto de Aia, que retrata a vida de meninas que perderam o poder de decidir sobre o próprio corpo. Outras usaram cartazes para pedir o arquivamento do texto que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, com penas aumentadas para até 20 anos. Em caso de estupro, por exemplo, a mulher pode passar mais tempo na cadeia que o próprio estuprador. Nós queremos que o projeto seja arquivado. Esse projeto, como a OAB já disse, é inconstitucional e precisa ser imediatamente arquivado. É uma afronta à vida das meninas, ao abuso que as crianças sofrem nesse país. Com essa resposta negativa das ruas, a Câmara dos Deputados recuou e jogou a votação do projeto para o segundo semestre, com a promessa de que o tema será amplamente debatido. Mas o presidente da Casa não trabalha com a ideia de arquivamento. O autor da proposta já disse que não pretende mudar o texto. Por enquanto, o projeto de lei tem apenas um requerimento de urgência aprovado, apresentado pelo deputado Eli Borges. Se uma mãe carrega uma criança por 5 meses e meio e não diz nada para ninguém, então agora eu tenho que começar a matar crianças, bebês, indiscriminadamente. Vou repetir, se eu posso retirar este bebê e colocá-lo na fila de adoção. Precisamos fazer um debate sobre o prisma da saúde. Precisamos também considerar a promoção de medidas e políticas de prevenção de gravidez na adolescência, de políticas de planejamento familiar e de combate ao abuso sexual e estupro. Não podemos também transformar vítimas em criminosas. Representantes do Conselho Federal de Medicina também estiveram hoje aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, para tratar sobre o aborto no Brasil.
No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a resolução aprovada pelo órgão que havia proibido a chamada assistolia fetal, que consiste na injeção de produtos químicos no feto para interrupção de gravidez. O procedimento é usado nos casos de abortos previstos em lei. E a repórter Manuela Castro vai trazer mais informações sobre esse encontro de hoje lá no STF. Manu, boa noite para você. Olá, Porta Nova. Boa noite a você, a Yara e a todos que acompanham o Repórter Brasil. Hoje, os representantes do Conselho Federal de Medicina estiveram reunidos com o ministro Alexandre de Moraes para explicar por que decidiram proibir o procedimento de assistolia no Brasil. Proibição que foi interrompida por uma liminar do próprio ministro Moraes. Os médicos explicaram que a assistolia é uma injeção que mata o feto no ventre da gestante de forma cruel e que, inclusive, pode trazer sequelas para a mãe. Os médicos explicaram que eles não são contra o aborto, e sim contra o procedimento utilizado para o aborto após 22 semanas de gestação. Vamos ver agora o que disse o presidente do CFM. A técnica de assistolia fetal é prejudicial ao feto e para a mãe também, que poderá ela sofrer consequências também. Tem que ter agilidade no atendimento dessa mulher, porque 22 semanas na realidade, para vir dizer que foi estuprada e para fazer esse tipo de procedimento, é uma falha do sistema público. O Conselho Federal de Medicina irá defender a mulher brasileira que sofre qualquer violência. Nós somos contrários a esse tipo de procedimento e violência contra a mulher brasileira. Sobre esse mesmo assunto, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo hoje de 48 horas para que 5 hospitais em São Paulo comprovem que estão cumprindo essa decisão do STF de realizar assistolia fetal para interrupção da gravidez. Os administradores desses hospitais que não estiverem cumprindo com a decisão do STF podem ser responsabilizados pessoalmente na Justiça. E há denúncias de que os hospitais estão descumprindo, sim, a decisão do STF. Eu volto com vocês, Porta Nova e Yara. Obrigado, Manuela. E a Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou o projeto de lei que prevê uma nova reforma do ensino médio. A matéria agora segue para o plenário da Casa com pedido de urgência. As mudanças incluem um aumento da carga horária mínima anual de 800 para 1.000 horas aula. 70% dessas horas precisam ser preenchidas com conteúdo de informação geral básica e outros 30% com itinerários formativos, que são conteúdos complementares. O projeto também amplia, a partir de 2029, os cursos de ensino médio com ênfase em formação profissional. Se aprovada no Senado, a lei precisará voltar à Câmara dos Deputados. Mais detalhes, você sabe, confere lá na Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. No Rio de Janeiro, a Justiça determinou que indígenas desocupem uma área de aldeia urbana próxima ao estádio do Maracanã. O próprio termo Maracanã, o nome é indígena, né? A região é alvo de uma disputa judicial há anos. Indígenas que vivem na aldeia Maracanã, ao lado do famoso estádio na zona norte do Rio de Janeiro, se veem novamente ameaçados de despejo. No último dia 12, um mandado da Justiça Federal, em nome do governo do Rio, deu um mês para eles deixarem o local. O espaço abriga a aldeia e também um prédio centenário, onde funcionou, a partir de 1910, o Serviço de Proteção ao Índio, coordenado pelo Marechal Cândido Rondon. O mesmo imóvel também sediou o Museu do Índio, de 1953 a 1977, posteriormente transferido para outro endereço. Depois de terem enfrentado a primeira tentativa de despejo em 2013, como parte do projeto da Copa do Mundo, os indígenas prometem resistir outra vez. E já entraram com um recurso na Justiça para suspender o mandado de despejo. Tem que ser preservado para a memória dos povos originários aqui. Os indígenas têm que preservar isso aqui. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos mantendo aqui a nossa religiosidade,
costumes, tradições, e nós vamos preservar isso aqui e recuperar isso aqui. Para o indigenista Sidney Possuelo, ex-presidente da FUNAI, os indígenas são alvo de preconceitos e injustiças nas florestas e também nas cidades. São famílias e mais famílias que muitas vezes são expulsadas do seu ambiente natural e vêm embora para a cidade. Você tem diversas comunidades dentro da cidade como mão de obra, a sua terra ocupada pelos fazendeiros, por nós, pelos agentes nossos, da nossa sociedade, e eles pedindo quase que esmola pela cidade ou como mão de obra barata por aí. O governo do estado do Rio informou que desde 2016 tem decisão judicial favorável para a posse do imóvel localizado na área conhecida como Aldeia Maracanã, que está ocupado irregularmente, e aguarda prazo determinado pela Justiça para tomar as providências cabíveis para reintegração. E a Polícia Civil de São Paulo identificou suspeitos de uma série de crimes em que homens gays são atraídos para emboscadas depois de marcarem encontros íntimos em aplicativos de relacionamento. Nos últimos 5 meses, foram 9 vítimas. Depois da morte do jovem Leonardo Nunes, de 24 anos, surgiram nas redes sociais diversos relatos de homens gays que foram assaltados ao chegar no local de encontros marcados por meio de um aplicativo de relacionamento. Essa vítima, que prefere não ser identificada, conta o que passou. Eles fizeram várias compras no meu cartão de crédito, todas as compras aparentemente são todas iguais, os demais. Eles fizeram um teste, primeiro com o meu Apple Pay, uma maquininha física de R$50, aí depois todos os demais foram feitos compras no iFood. Este outro rapaz, que também prefere não aparecer, diz que em março passou pela mesma situação. Estavam armados, encostaram a arma em mim, levaram meu celular, levaram minha pochete que tinha tudo dentro. Ainda fizeram eu falar a senha do meu celular, a partir disso gastaram o meu cartão de crédito e de débito, levaram todos os documentos que tinha na pochete, dinheiro, tudo que tinha dentro. Sem contar o trauma que ficou depois de tudo, né? Eu pedi socorro para esse grupo de mulheres que estavam na rua, mas acabaram não vendo nada. Elas me informaram que isso já tinha acontecido há uma semana atrás com outro rapaz. Isso me deu um alerta de que só podia ser uma quadrilha. Todos os casos aconteceram na região do Sacomã, na zona sul da capital paulista. A partir dos relatos feitos nas redes sociais, foi possível perceber o padrão de atuação da quadrilha. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Civil agora trabalha para prender os suspeitos já identificados. Já que estamos no mês do orgulho, eu senti essa necessidade de cooperar. Então, por isso que eu estou dando as entrevistas, eu estou auxiliando, todas as informações precisas para que a gente consiga, de alguma forma, diminuir, já que, como o cara falou, que me ajudou, isso acontece semanalmente. O Atlas da Violência, publicado nesta terça-feira, traz um retrato dos crimes praticados contra as mulheres. Os números mostram que a violência sexual atinge principalmente as crianças e as adolescentes. As conclusões do estudo feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, numa parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, chegam no momento em que a sociedade discute o projeto de lei no Congresso Nacional que prevê o dobro da pena para a mulher que fizer aborto, comparada com a pena máxima para o estuprador. O estudo aponta que 65% das mulheres sofrem violência dentro de casa, enquanto 20% são vitimadas em outros espaços. O Atlas constatou que o tipo de violência doméstica varia conforme a idade da vítima. Se, no geral, a violência doméstica beira os 9% dos registros, na faixa etária das meninas de 10 a 14 anos, passa de 49%. Entre as crianças até 9 anos, a violência sexual só perde para a negligência praticada por pais ou responsáveis, que é quando as meninas deixam de receber cuidados mínimos necessários para o seu desenvolvimento. Já na fase adulta, as mulheres são vítimas principalmente de agressões físicas e, com a chegada da velhice, voltam a sofrer com a falta de cuidado por parte dos familiares. No geral, os agressores são homens em 86% dos casos registrados.
Outro estudo feito pelo IPEA no ano passado aponta que os números oficiais de estupros no Brasil não representam nem 10% do que de fato ocorre. A pesquisa estimou uma média de 822 mil estupros por ano no Brasil, um a cada 30 segundos. Na maioria das vezes, os estupradores são pais, padrastos e outros homens próximos ao núcleo familiar. E a grande maioria das vítimas é de crianças e de adolescentes. E para aprofundar esse assunto, a gente conversa agora com a Juliana Martins, que é coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Juliana, boa noite. Bom, a gente viu aí os números e preocupa muito, né? Assim, a maioria dos estupros é em casa, contra crianças. Como é que faz para prevenir isso? Tem como prevenir? Tem como... Boa noite, Guilherme e Yara. Obrigada pelo convite para discutir esse tema, né, que está sendo tão debatido nas últimas semanas. De fato, o retrato ele é bem assustador, né? São violências que acontecem principalmente dentro de casa e essas vítimas são crianças, né, que têm como autores pessoas conhecidas e com algum parentesco, vínculo afetivo, inclusive, né? Vínculo de confiança, né? Pessoas que deveriam proteger essas crianças. Então, quando a gente fala de prevenção, é bem mais complexo e bem mais difícil fazer a prevenção nesse contexto, né? E necessariamente trabalhar com prevenção vai passar do que a gente está vendo, né? Que de criminalizar essas vítimas de violência que porventura engravidem em decorrência dessa violência e precisem acessar um direito que é o aborto legal, que já está previsto em lei hoje em dia, a gente precisa falar sobre essas violências, a gente precisa instruir as pessoas a respeito delas, né? Porque são violências que a gente foi naturalizando a gente, enquanto sociedade, foi permitindo que essas violências fossem cometidas das famílias. O que a gente tem visto é um crescimento. Pois é, a gente está com um pouco de falha no áudio, mas deu para entender a mensagem. Agora tem um detalhe, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de crime cometido contra as mulheres, imediatamente as pessoas pensam em segurança pública. E nem sempre esses casos são tratados pela segurança pública. Não adianta aumentar o policiamento, por exemplo, para tentar evitar um crime que acontece dentro de casa. Então é uma questão muito mais cultural e de educação mesmo, do que exatamente de mais armas, mais polícia e etc., né? A gente está com um probleminha na comunicação. A gente vai tentar restabelecer o contato, refazer, porque essa entrevista é muito importante, é um tema muito caro para nós. A gente viu agora há pouco, inclusive, o presidente do Conselho Federal de Medicina dizendo que não é contra a segurança das mulheres, mas ele é contra um procedimento, e a gente vai ter que ampliar esse assunto até porque para entender melhor, há outros procedimentos que são mais seguros, o Conselho vai ter que falar sobre isso também. A gente vai voltar a todos esses assuntos e vai falar também, além de hoje, em outras edições. Lembrando que esse procedimento, ele é autorizado pela Organização Mundial de Saúde, né? Então a gente precisa entender qual é o problema com esse procedimento. Exatamente. Bom, mas vamos mudar de assunto agora, a gente vai tentar refazer o contato. Vamos mudar radicalmente de assunto agora, porque a partir de hoje, das 9 horas da noite, você vai ter aqui na tela da TV Brasil, futebol, Série B, jogo entre Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta, num clássico do interior paulista. Pois é, e quem tá lá e conta pra gente os detalhes da partida é o repórter Lincoln Chaves. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova. Todo mundo que nos acompanha no Repórter Brasil. Hoje é uma noite especial aqui na cidade de Ribeirão Preto, o aniversário do município, 168 anos. E claro que o torcedor, né, que o Botafogo, o time da casa, quer proporcionar aí um presente de aniversário com uma vitória. Seria a terceira vitória consecutiva da equipe nesta Série B. Time que começou mal, estava com dificuldade até de vencer em casa, mas emplaca uma boa sequência de resultados, 2 vitórias seguidas. Do outro lado, a Ponte Preta, é claro, que aí não quer festa nenhuma aqui, né? Quer levar a festa lá para a cidade de Campinas, também aqui no interior de São Paulo. Vem também em ascensão, nas últimas 3 partidas foram 2 vitórias, a equipe busca então um terceiro triunfo de uma sequência de 4 jogos, que também colocaria o time de Campinas na metade de cima da tabela. E olha que a Ponte Preta é um time que costuma dar trabalho ao Botafogo, jogando aqui no estádio Santa Cruz. Desde 2020, a Macaca não perde para o Botafogo, jogando aqui em Ribeirão Preto. Agora,
tem que ver como é que o time da casa vai se portar, né? Depois de ter encerrado uma sequência até de 5 jogos sem marcar gols, encerrou no jogo do último domingo contra o Vila Nova e quer, é claro, dar sequência ao bom momento. A bola rola às 9 da noite, 15 minutinhos antes a TV Brasil tem um pré-jogo com todos os detalhes. Volto com vocês. Tá Obrigada, certo. Valeu, Lincoln. Lincoln. Bom trabalho por aí, bom jogo para vocês e para você também que vai acompanhar com a gente logo mais às 9 da noite ou um pouquinho antes das 9, 8h45. Pré-jogo, né? Isso. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a decisão do Comitê de Política Monetária que manteve as taxas de juros. Decidiu manter as taxas de juros mesmo sob pressão contra o BC, Banco Central, por causa da política de juros. Porque o juro é o preço do dinheiro. E o dinheiro, quanto mais caro, menos as pessoas consomem. É uma justificativa de tentar conter a inflação, mas acaba segurando também o crescimento. Todo esse pacote a gente explica em 2 minutos. Trilha de Letras recebe a escritora Eliane Marques. Olha, tua mãe foi trabalhar numa casa de família. A tua avó trabalhou numa casa de família. Como assim casa de família? E as nossas casas não são casas de família? Ela vai falar sobre o seu livro Louças de Família e como é ser uma escritora e uma mulher negra na fronteira do sul do Brasil. O legado dessas contas me dói, feito sapato de salto, fino bico, apertado. Trilha de Letras, hoje, às 11 da noite. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Cumpra sua missão. Aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Em junho tem Arraiá Brasil. Vamos curtir as maiores festas de São João do país ao vivo. Começamos em Caruaru, Pernambuco. Anarriê! Da Paraíba, a beleza de Campina Grande. A tradição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os festejos em Salvador e Amargosa, na Bahia. O Balancê em Aracaju, Sergipe. A Lavantu, um show de cultura popular. Em parceria com as TVs afiliadas e veículos EBC. Arraiá Brasil. A gente volta e vamos retomar, né, a nossa entrevista com a Juliana Martins, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos ver se agora o áudio funciona bem, né? Quando a gente cortou a comunicação ali por um problema de áudio, a gente estava falando de uma necessidade de mudança cultural, já que nem sempre o caso de violência, esse doméstica que a gente vê, normalmente não é um caso de segurança pública, não tem como prevenir com ação policial, por assim dizer. Exatamente, Guilherme. Esse é um problema, inclusive esses dados do Atlas, eles são dados do sistema de saúde, né? Da notificação realizada pelos profissionais que atendem mulheres e meninas nas unidades de saúde, tanto pública quanto privadas, né? A maior parte dessas violências, elas são subnotificadas, isso aqui, pesquisas no Brasil e fora do Brasil também mostram isso, porque é um tipo de violência muito permeado por culpa, por vergonha, por medo, né? Muitas vezes, especialmente meninas muito pequenas, como é o que, né, o estudo mostra, que costumam ser as vítimas, e pelo vínculo com o agressor, né, demoram mais a entender que aquilo é uma violência, né? Tem mulheres que só vão entender que sofreram violências sexuais na infância quando na vida adulta. Juliana, por outro lado também, quando a gente vê as mulheres idosas, também principalmente violência dentro de casa, né? Nesse caso de filhos. Sim, agressões, né? Agressões, e muitas não denunciam, né?
Exatamente. Essa é uma das complexidades do fato de serem violências intrafamiliares, né? As mulheres sofrem violência em todas as faixas etárias, né? E os autores de violência, na maioria das vezes, como vem mostrando o Atlas da Violência, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem trazendo também nos anuários brasileiros que a gente publica todo ano, são pessoas conhecidas dessas vítimas, que têm medo de denunciar, que têm medo de falar que é vítima do filho, no caso das idosas, que é vítima da filha, muitas vezes não tem recursos para falar, são pessoas que acabam sendo, até por conta da violência que vem sofrendo com constância, com frequência, isoladas de outros grupos sociais que possam apoiá-las, que possam orientá-las, cuidá-las, né? Então, a gente precisa, de fato, estar muito atento para o que está acontecendo dentro das nossas casas, das casas dos nossos familiares, dos nossos amigos, vizinhos, né? Um pouco nesse sentido de ajudar a alertar sobre essas violências e como procurar ajuda. Pois é, agora tem algum país que teve situação parecida com a do Brasil, em algum grau de semelhança, e que conseguiu mudar esse quadro? Tem alguém que a gente possa mais ou menos seguir? O que a gente precisa fazer para sair desse quadro? Olha, eu acho que esse é um desafio para a maior parte dos países que enfrentam a violência contra meninas e mulheres, né? A gente viu na pandemia, que não só aqui, mas em outros países também, o desafio de meninas e mulheres estarem confinadas com seus agressores, e a gente vê, obviamente, ações pontuais, iniciativas circunscritas a unidades de saúde ou unidades mesmo de delegacias que capacitam melhor os seus profissionais para acolherem, para ouvirem, né, para usarem o que a gente chama de uma lente de gênero, para não julgar as vítimas, para não revitimizá-las, né? Mas isso ainda assim, isoladamente, não traz o efeito que a gente precisa, né? Que é de fato ter uma rede de proteção potente, articulada, né? E muito bem capacitada para cuidar e encaminhar esses casos, né? Para que a gente possa informar os agentes de saúde nesse sentido, que estão indo nas casas das famílias, podem ajudar nessa orientação, mas a gente precisa também levar esse debate para dentro da escola, né? A gente não pode interditar um debate como esse, tem que falar de educação sexual nas escolas, a gente tem que orientar as crianças desde muito cedo sobre educação sexual, para que elas possam ir identificando o que é violência, o que não é, né? E assim a gente ir mudando as gerações que estão vindo, né? Sim. Para que a gente não possa, porque é uma violência transgeracional. A gente vê mulheres já adultas reproduzindo violências que sofreram na infância, naturalizando violências que viram suas mães, suas avós também sofrendo. É um quadro muito complexo, né? A gente precisa ter medidas até para não ficar naquela história assim, acontece um caso de violência, aplica uma pena no agressor e aí descansa, fica tranquilo, porque já foi aplicada a pena, e aí como se a situação toda tivesse resolvida, sem preocupar com o amparo da vítima, a pessoa que passou por aquele quadro, aquela situação tão difícil. Bom, Juliana, quero agradecer a sua entrevista aqui, seu espaço. Infelizmente, a gente foi cortado na metade, mas voltou e conseguiu dar o recado. Eu quero agradecer, assim, a gente sempre acompanha com muita atenção os dados do Atlas, porque eles são formuladores ou fonte de formulação de política pública, isso é muito importante. Obrigada, muito obrigada, Guilherme, Yara, boa noite, e que a gente consiga, enquanto sociedade, enfrentar esse problema com mais seriedade, né? É verdade, verdade. Obrigada, Juliana. E boa noite para você. Bom, a gente falou antes de terminar outro bloco e agora a gente vai voltar a falar nesse assunto, porque depois de 7 quedas seguidas, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a taxa de juros lá acima dos 10% ao ano, como vinha sendo... Já era a taxa que estava vigente, então foi mantida essa taxa e tinha toda uma pressão por redução nessa reunião. Pois é, quem tem os detalhes para a gente é o Antônio Trindade, que está lá no Palácio do Planalto. Antônio, boa noite. Boa noite, Yara, Porta Nova e a todos que acompanham o Repórter Brasil. É isso mesmo, o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5%, encerrando aí um ciclo de 7 cortes seguidos que começou em agosto do ano passado. As recentes altas do dólar e a taxa básica de juros dos Estados Unidos, que está num patamar alto, trouxeram incerteza, segundo o Comitê de Política Monetária, o Copom. Essa decisão ocorre em meio
receia uma queda de braço entre o Planalto e o Banco Central, por conta aí do nível da Selic, que, segundo o governo, está num patamar alto, afetando os investimentos no país. E depois das críticas feitas pelo presidente Lula ao presidente do Banco Central, que a gente mostrou aqui no Repórter Brasil, a bancada do PT na Câmara entrou com uma ação popular na Justiça contra Roberto Campos Neto. O partido pede que ele deixe de fazer pronunciamentos de natureza político-partidária de apoio a algum possível candidato ou que pretenda ocupar cargos políticos. Yara Portanova, volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Antônio. Tomou posse hoje à tarde, de forma oficial, a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Ela falou dos investimentos que vão ser feitos para realizar uma transição energética no país em busca de energias cada vez mais limpas e também anunciou mais 3 mulheres na diretoria da empresa. A posse da nova presidente da Petrobras, no Rio de Janeiro, foi prestigiada por vários ministros e ministras de Estado, parlamentares, trabalhadores da estatal e também do presidente Lula. Magda Chambriard reforçou a necessidade de investir em produção de energia de fontes menos poluentes que o petróleo, como a eólica e a solar, e que essas iniciativas devem ser feitas com os recursos vindos da exploração de petróleo. Temos a ambição de chegar a 0 emissões, o Net Zero, até 2050. Cerca de 11% do nosso investimento total será em projetos de baixo carbono. A nova presidente começou sua carreira na Petrobras em 1980, onde ficou por 20 anos. Saiu para outras funções e agora volta como presidente da estatal. E o presidente Lula fez um discurso durante a posse da nova presidente da Petrobras, em que criticou a Operação Lava Jato. De acordo com ele, com o falso argumento do combate à corrupção, a operação visava o desmonte e a privatização da estatal. Vamos acompanhar. Com o falso argumento de combater a corrupção, a Operação Lava Jato mirava, na verdade, o desmonte e a privatização da Petrobras. Se o objetivo fosse, de fato, combater a corrupção, que se punisse os corruptos, deixando intacto o patrimônio do nosso povo. Mas o que foi feito não foi isso. O que foi feito foi uma tentativa de destruir a imagem da empresa. A imagem, porque uma imagem vale um preço tanto quanto o produto que a empresa produz. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de novo inquérito sobre a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. A gente volta a falar com a Manuela Castro, que tem mais informações sobre o caso. Manuela, o que motivou a abertura desse novo inquérito? Olha, Yara, essa nova investigação, solicitada então pelo ministro Alexandre de Moraes, ela vai apurar aí o crime de obstrução na fase inicial da apuração do caso. Então, houve denúncias sobre esse crime e o ministro Alexandre conduziu então para que seja investigado. E essa investigação que está sendo analisada foi conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os alvos dessa investigação são o deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, que é do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, também o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, o delegado Giniton Lages e o comissário da polícia, Marco Antônio Pinto. Giniton e Marco Antônio eram os responsáveis na Polícia Civil do Rio de Janeiro pela investigação da morte de Marielle Franco e também de Anderson Gomes. O ministro Alexandre de Moraes ainda solicitou ao Ministério Público do Rio de Janeiro que avalie a possibilidade de abrir uma outra investigação. Nesse caso, para os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Porta Nova, Yara. Muito obrigado, Manu. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil. A proposta legaliza ainda o jogo do bicho e as corridas de cavalos. Quem traz os detalhes desse assunto é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, boa noite.
Oi, Yara Portanova, boa noite a vocês, a todos. Olha, essa votação aconteceu na CCJ com um placar apertado, viu? Foram 14 votos favoráveis e 12 contrários, e isso já sinaliza como deverá ser o debate desse projeto em plenário, que é para onde ele vai agora. Quem defende a regulamentação, a exploração de jogos e apostas, fala em aumento de arrecadação do governo na casa de 22 bilhões de reais, também aumento do fluxo de turistas e, por tabela, geração de empregos. Na outra ponta tem os que enxergam ali incentivo ao vício em jogos e também prática de crimes como prostituição e lavagem de dinheiro. Esse projeto é tão polêmico que ele circula aqui no Congresso desde 1991. Ele foi aprovado aqui na Câmara há mais de 2 anos e desde então estava parado lá no Senado. A gente tem que dizer também que desde 1946 o Brasil proíbe a exploração de jogos de azar e esse projeto aprovado hoje derruba essa proibição, mas traz ali algumas regras. O Ministério da Fazenda, por exemplo, vai ficar responsável pela fiscalização. Também a exploração das jogatinas, né, vai ser permitida para as empresas que estão sediadas aqui no Brasil e só os maiores de 18 anos poderão jogar, e isso em locais previamente determinados. Os cassinos, por exemplo, só vão poder funcionar em resorts e hotéis de alto padrão. Então esse é um resumo desse projeto que eu trago para vocês. Obrigada, Selma. É outro projeto que vai dar uma polêmica danada, já está dando, né? Pois é. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a situação lá em Israel, porque documentos mostram que o exército sabia do ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Pois é, e lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, 77%, na região metropolitana de Porto Alegre, 77% das pessoas que estavam em abrigos já voltaram para casa. Detalhes notícia, em 2 minutos. Né? Ótima notícia. Na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Botafogo e Ponte Preta. Fique de olho em cada lance, aqui na tela do Nosso Futebol. Sabe o que acontece quando você cozinha o feijão? Quando pinta as unhas ou passa batom? Quando tem jogo, sabe o que acontece? Acontece uma química. A química está em tudo. Nos combustíveis, medicamentos, na produção de energia, na construção civil. O Conselho Federal de Química fortalece a química e os profissionais que fazem a indústria e a agricultura crescerem e os produtos e serviços melhorarem. Para tudo, acontece uma química. Sistema Conselho Federal de Química e Conselhos Regionais de Química. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil. A tela da gente. Alavantu! Chega mais que tem Arraiá Brasil na Bahia. Shows exclusivos em Salvador e no interior em Amargosa. Uma parceria com a TVE Bahia. Arraiá Brasil, 11 da noite. A gente volta com as notícias internacionais. Ministro israelense ameaça guerra total contra o Hezbollah. E um documento mostra que o exército de Israel já sabia sobre os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Você vai ver o nosso giro de notícias internacionais agora. A TV pública israelense Kan News divulgou documentos que confirmam que o exército do país sabia sobre o ataque do Hamas 3 semanas antes do ocorrido. Segundo a emissora, o documento tem relatos detalhados sobre os exercícios militares de cada unidade do Hamas, mas foi ignorado pela cúpula do exército. Após o massacre, 2 soldados israelenses também disseram que informaram com antecedência aos superiores sobre ações
líderes do Hamas perto da fronteira, mas não foram ouvidos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem adiado as investigações sobre o assunto. O líder do grupo islâmico Hezbollah afirmou que nenhum lugar em Israel estará seguro caso haja uma guerra entre eles e os israelenses. Tensões entre o exército israelense e o grupo têm se acirrado nas últimas semanas. Ontem, o ministro de Relações Exteriores de Israel ameaçou uma guerra total contra o Hezbollah e o Líbano, país que abriga o grupo extremista. O presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un assinaram hoje um acordo de cooperação que inclui ajuda mútua em caso de ataque a um dos dois países. O estreitamento de relações entre os dois preocupa nações ocidentais, como os Estados Unidos, que temem que a Rússia ajude a Coreia do Norte em seu programa nuclear. Pelo menos 550 muçulmanos de diferentes nacionalidades morreram desde o início da semana na cidade de Meca, na Arábia Saudita. O motivo são as altas temperaturas, que chegaram a 51 graus em alguns dias. A religião islâmica determina que os fiéis devem ir a Meca ao menos uma vez na vida, caso tenha condições, em uma época específica do ano. Em 2024, a peregrinação à cidade sagrada dos muçulmanos reuniu 1.800.000 fiéis. Voltando aqui para o Brasil, aos poucos as pessoas vão tentando retornar à normalidade em Porto Alegre, região metropolitana também. Quase 2 meses após as enchentes deixarem milhares de desabrigados, essas pessoas começam agora a retornar para as casas. Atualmente, mais de 2.000 pessoas ainda estão em alojamentos provisórios na capital gaúcha. Mas esse número já chegou a quase 15.000. Vamos a Porto Alegre conversar com a Bruna Sanielli, que tem detalhes. Boa noite, Bruna. Boa noite, Ara. Boa noite, Porta Nova. Boa noite a todos. É isso mesmo. Já chegaram a ser 15.000 pessoas e hoje teve uma redução de cerca de 80%. São 2.075 pessoas em alojamentos provisórios aqui em Porto Alegre. Elas estão em 46 locais e antes o número de abrigos chegou a 195. Em todo o estado são 58 cidades que ainda têm abrigos e 10.800 pessoas estão nesses abrigos. São 231 locais abrigando essas pessoas. Hoje, mais cedo, nós fomos à região das Ilhas aqui de Porto Alegre, que é um local que pode sofrer com novas inundações. Então, a prefeitura fez todo um trabalho para retirar as pessoas e levá-las a locais seguros e também informar que elas não devem permanecer nas casas caso as chuvas aumentem. Vamos assistir na reportagem. O cenário na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, ainda mostra a devastação de maio, enquanto o local continua em alerta pela possibilidade de mais uma inundação. Sérgio mora na ilha. Ele está com a casa fechada e dorme no barco para evitar furtos. A gente tem que manter o que restou. Então a gente ficou aqui dentro do barco, optou porque estavam dizendo pelas redes sociais que estavam roubando, né? Então a gente optou em ficar aqui. Muito complicado. A Defesa Civil de Porto Alegre está com equipes mobilizadas aqui na região das ilhas por causa do risco de inundações. A areia que veio do rio ocupou esta rua e chegou até as casas. Francisco ficou 35 dias ilhado em casa, na beira do rio Jacuí. Mas ele não pretende deixar a residência, mesmo com os alertas da prefeitura de prováveis alagamentos. Mas eu ficaria, porque eu não fujo da raia. E eu não deixo ninguém para trás. Isso eu aprendi no quartel. E em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, as águas também baixaram, deixando à mostra o tamanho do estrago causado na área rural, principalmente. Em muitas delas, o maquinário agrícola ficou totalmente danificado e isso está comprometendo a retomada das atividades. Vamos ver na reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira na região central do estado. Agora que a água baixou, as imagens de drone conseguem dimensionar o que a água encobriu e quão alto ela chegou.
Nas lavouras, ainda restavam 120 hectares de arroz para colher e 80 hectares de milho. O que havia nos silos foi perdido. Neste galpão e silos estava parte do que já havia sido colhido e bags com sementes de arroz já reservadas para a próxima safra. Tudo foi perdido. Parte foi levada pela água e o que restou ficou assim. Algumas das máquinas que compõem a frota aqui da propriedade possuem muita tecnologia embarcada e ficaram desse jeito, completamente destruídas. Para os peritos da seguradora, é perda total, mas é algo que o Lucas ainda não tem segurança que vai acontecer, essa cobertura ampla, né, Lucas, porque depende muito do ok da seguradora, então... Isso aí. É uma situação instável. É uma situação instável ainda estamos no aguardo da resposta, mas a esperança é que nós consiga ali, porque não tem mais como trabalhar assim, né? Nos demais tratores nós estamos abrindo, fazendo a troca de óleo, tentando tirar o máximo a água que está. Então pode ser que eles durem anos, como pode ser que nós não consiga nem fazer a safra com eles. Então isso nós vamos estar com uma caixinha de surpresa agora daqui para frente. Com certeza temos que olhar na função de seguro, não só para as inundações que ocorreram aí, essas chuvaradas, mas o tempo está toda hora nos pregando uma peça, né? É granizo, é eventos que não foram já registrados, os prejuízos são sempre incalculáveis. Então, o seguro acho que vai ter que ser uma alternativa, só que não pode ser algo tão caro que a gente não possa acessar, porque a agricultura não está sendo fácil. E diante dessas constantes tragédias ambientais vividas no Brasil e no mundo, tem sido fundamental cada vez mais investir em educação para preservar o planeta. Algumas iniciativas têm incentivado o uso consciente de recursos naturais. Você vai conferir um desses exemplos na reportagem da Rede Minas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Rio Grande do Sul debaixo d'água, a Amazônia em chamas. Um cenário cuja esperança de mudança passa pela conscientização. Nesta escola pública em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital, reflexões dessa consciência que passam pelo lúdico. Com o espetáculo Por um Futuro Sustentável, onde a ideia é de incentivar 2.400 crianças no município a entenderem a importância do verbo preservar. A peça retrata uma aventura que busca incentivar, já nos primeiros anos de vida, crianças a fazer o uso consciente dos recursos naturais, com a possibilidade de construir um futuro mais sustentável. Trabalhando o conhecimento de forma lúdica, de maneira a fazer com que as crianças consigam absorver o conteúdo e melhorando assim a autoestima delas. Quando a gente faz junto com elas sustentabilidade, isso fica, elas ficam tentando fazer depois e ensinam outras pessoas, ensinam a mamãe, ensinam o papai. Um projeto inspirado na Agenda 2030 que propôs à criançada da Escola Estadual Djalma Marques motivos para a mudança de hábitos e de preservação dos benefícios oferecidos pela natureza. Eu cuido das plantas, eu deixo, quando eu termino de fazer alguma coisa, eu deixo a torneira fechada e economizo no banho. Jogar lixo no lixo, né? Porque se jogar um lixo lá no chão, num gramado, ele vai poluir o ambiente, então não pode. Como lição de casa, aprender e ensinar aos outros a importância de cuidar do nosso planeta. Tem que cuidar do planeta e quem sofre, normalmente quem está mostrando os efeitos do planeta aí, são as condições climáticas. Lara, boa noite para você. Isso mesmo. Vamos de previsão. Bora lá, boa noite, Guilherme, boa noite a todos. Vamos de previsão e a gente já está aí na véspera, né, de começar uma estação nova, véspera já do inverno. E o nosso destaque agora é chuva e seca. A gente vai falar bastante disso ainda. Mas vamos começar pela chuva pelo Rio Grande do Sul, já que a chuva voltou forte por lá. Hoje, inclusive, essas aqui foram as 3 cidades que tiveram o maior volume de chuva do país. Em Alegrete foram 117 milímetros de chuva. Isso em 24 horas. Ou seja, é chuva demais. Imagina, 117 milímetros são como 117 litros de água em cada metro quadrado. Então causa muito transtorno, né? Em São Gabriel foram 83 milímetros e Santa Maria 77. Foram as 3 cidades que registraram, então, maior volume de chuva
continua ainda o risco, né? Porto Alegre amanhã a região metropolitana de Porto Alegre amanhã é a que está em maior perigo, porque a tendência é ainda de elevação do Guaíba. Então a gente chama atenção porque o cenário por lá ainda pode ser de muito transtorno amanhã. Agora a gente vê também o mapa do CEMADEM, que mostra, né, aqueles riscos, e esses aqui são para o fim de semana. Então, com essa chuva que ainda continua, essas são as áreas que têm o maior risco de inundação. A gente vê aqui, então, o oeste do estado em risco alto e também o litoral, próximo ainda a Porto Alegre, Guaíba, Lagoa dos Patos. Só para explicar, 2 áreas em laranja que não foram tão afetadas, na maior parte delas, a não ser aqui, com as chuvas do mês de maio. E a região central ali, Serra, aí sim, aí foi bastante afetada. Isso mesmo, então não foi, então a gente ainda tem que ficar atento porque a chuva pode chegar forte ainda no fim de semana, acumular muita água. Perfeito. Bom, esses foram os destaques da chuva, agora por outro lado a gente tem o outro também que é o tempo seco, que predomina na região central do país e já deixa mais de 2.000 municípios aqui em situação de emergência e também de alerta. E entre o centro-oeste e o sudeste, a umidade do ar, então, abaixo de 20% na área aqui em alerta laranja. Sim. Isso, então, já chama atenção para o perigo de mais incêndios florestais e também maiores riscos à nossa saúde. Pois é, hoje cidades como Uberlândia, Minas Gerais e Tuverava, em São Paulo, interior de São Paulo, tiveram o tempo mais seco do país, com 15% de umidade do ar. O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é em torno de 60% para a gente se sentir confortável. Exatamente, ou seja, 15% é muito pouco. Aí, para evitar problemas, então, de saúde decorrentes desse tempo seco, as recomendações são aquelas que a gente ainda vai repetir bastante aqui ao longo dos próximos meses. Beber bastante água, usar hidratante na pele, se possível, não se expor ao sol e, se puder, também não fazer atividade física, principalmente naquelas horas mais quentes do dia. E não tentar queimar lixo. Tem mania de queimar lixo aí nessa época, é um perigo. Porque pode aumentar muito, sair de controle as queimadas. Tá certo. Lara, era isso? Esses são, então, os 2 destaques de hoje. Amanhã a gente continua e amanhã a gente vai falar de inverno também. Exato. Valeu. Tchau, tchau. Bom, estudantes que vão fazer o Enem, atenção, vocês têm até hoje, 11h59 da noite, para fazer o pagamento de R$ 85,00 da taxa de inscrição para o exame. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A inscrição só é confirmada depois que o candidato paga a taxa, então fique atento. Considerando os inscritos até o dia 14 de junho, cerca de 2.300.000 estão nessa situação. Outros 2.700.000 tiveram isenção da taxa. O pagamento pode ser feito de diversas formas. Para saber quais, acesse o site da Agência Brasil. Está tudo lá para você saber, agenciabrasil.ebc.com.br. E hoje é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro. O setor comemora a data com um anúncio de investimentos de R$1,6 bilhão do governo federal. A repórter Fernanda Cruz tem as informações e conversa com a gente agora. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova, e a todos que nos acompanham. O anúncio vai ser feito pelo presidente Lula daqui a pouco em uma cerimônia que ocorre na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e é um evento para celebrar os 126 anos do cinema brasileiro. E esse recurso, ele vem em parte do Fundo Setorial do Audiovisual. Estão previstos R$1,6 bilhão, um valor recorde de acordo com o Ministério da Cultura, e esse dinheiro vai ser usado na produção de filmes e séries brasileiros ao longo de 2024. Além disso, R$400 milhões vão ser usados nos projetos de expansão de cinemas fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo. E olha, é muito importante a gente falar sobre valorização do cinema nacional, já que no ano passado, em 2023, de 415 estreias de longas-metragens, 40% eram filmes nacionais, mas atraíram apenas 3,2% do público total. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Fernanda. Bom, vamos mudar de assunto aqui, porque eu tenho certeza que você que está nos assistindo já deve ter ouvido falar dos Doutores da Alegria, não é mesmo? Tem no Brasil inteiro, mas você sabia que eles também fazem festa junina e estão festejando São João? Olha que legal, Yara. Dentro de hospitais, teve grupo fazendo festa, a gente está com uma imagem aqui, é uma iniciativa muito bacana. É muito bacana, né? É diversão garantida para os pais e as crianças. É o que a gente vai ver na reportagem da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Quadrilha
Deus, homem valente e até santo. Tudo que um arraial de respeito exige. Mas não é qualquer festa junina, não. É o São Joãozinho dos Doutores da Alegria, que vem tratar com um riso os pacientes que estão em tratamento oncológico em hospitais e que, no momento, não podem deixar o hospital para curtir os festejos. Nordestino e São João são quase uma coisa só, né? Então a gente adora a festa de São João. As crianças que estão hospitalizadas precisam também festejar, precisam brincar, precisam estar nessa energia. Seus pais e acompanhantes vivem um momento de tensão muito grande na internação e estar aqui celebrando o São João com essa turma bonita de palhaços e palhaças, com esse sanfoneiro arretado que é o Damião Mota, faz com que esse dia no hospital seja realmente diferente e transformador. No arraial dos besterologistas, o doutor Marmelo é apaixonado pela doutora Baju, mas foge do casamento porque está com medo de um certo cabra valente. É porque eu sou frouxo, feito chapa, que nem corega. Tenho medo de injeção, barata, de pereba, tudo isso. Aí eu tô me escondendo do meu sogro, que é todo metido a valentão. Aí, ó, me disfarcei de noiva pra escapar do perigo. Não, eu tô atrás dele e ele tá atrás de mim. Elias, de 10 anos, é um fã declarado dos doutores e se anima toda vez que recebe a trupe, cujo trabalho traz alívio para ele e para a família. Os profissionais de saúde avaliam a presença dos palhaços como um auxílio poderoso ao tratamento. É fundamental esse tratamento, porque alivia o sofrimento da criança através da brincadeira, através do movimento lúdico. Então faz uma diferença imensa, inclusive até para os profissionais de saúde que se divertem um pouco. O São Joãozinho dos Doutores da Alegria vai até 20 de junho e contempla 5 hospitais da região metropolitana do Recife. Pois é, agora eu tô com uma dúvida. Será que o plano aceita uma consulta no besterologista? Nossa, maravilhoso. Eu achei demais. Você vê o sorriso das crianças, coisa fantástica, né? Não, um trabalho lindíssimo, né? Eu já vi alguns até pedindo contribuições, assim, é uma coisa maravilhosa, porque eles se preparam mesmo para isso. E a gente sabe que a criança assiste aquela festa dentro de um hospital, que normalmente é um lugar mais calmo, mais tranquilo, tal, mais quieto. E não esquece mais, fica aquilo marcado para elas, ficam interagindo, depois brincando com as fotos e vendo aquele menino lá estava explodindo de alegria. Eu acho um trabalho fantástico, maravilhoso. Bom, estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras Ariane Fernandes e Lorraine Costa, e o Repórter Brasil termina com uma homenagem a Chico Buarque. O cantor, compositor, dramaturgo e escritor completa hoje 80 anos. Chico tem números que expressam muito bem os seus 58 anos de carreira. São 537 canções, 1.302 gravações, 50 discos, 4 peças de teatro, uma novela, 7 livros, todos são ótimos. Esse é o legado dele, mas apenas por enquanto, porque o Chico Buarque vai continuar a criar por muito tempo. Tomara. O próximo livro dele sai em agosto desse ano, a gente não vai perder. Pois é, e é com um dos grandes sucessos de Chico que a gente fecha o Repórter Brasil. Quem te viu, quem te vê. Boa noite pra você. Tchau. Ótima noite pra você. Fique com um pouquinho do Chico e olha, não esquece, tem futebol hoje, hein? Tchau, tchau. Até amanhã. Quem não a conhece não pode mais ver pra quê. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia, pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza, porque foi um belo dia. Quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Hoje o samba saiu